Olá, o programa Terceiro Setor fala sobre mediação em Libras. O mediador em Libras tem um importante trabalho educativo e político. De um lado, ele possibilita que o público surdo use seu próprio sistema de comunicação em Libras. De outro, esse mesmo mediador tem um importante papel de ajudar os diversos setores da sociedade a construir, adaptar e inovar propostas de acessibilidade que vão de encontro ao que o público surdo quer ver e saber com informações profundas e complexas. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Mara Lúcia Giometti Bertonha Tatiti, sócia fundadora do Instituto de Desenvolvimento Avançado da América Latina de Mediação em Libras, Débora Babucci Zular, mediadora judicial e do Instituto Ideal de Mediação em Libras, doutora Vera Maria Patriani, professora doutora pela PUC São Paulo em Comunicação e Semiótica, e Gêmina Anala, que é mediadora judicial dos fóruns regionais de Santana e de Itaquera e Guaianazes. Sejam muito bem-vindas, gente. Primeiro, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho do Instituto Ideal. Então, é um prazer estar aqui, né? Agradecemos, né, a iniciativa aí da TV Assembleia, né, Luciano? Então, eu vou passar a palavra para a Débora para contar um pouco, né, como o nosso projeto iniciou, né? Como é que surgiu a ideia de transformar intérpretes em Libras em mediadores? Nós todas aqui somos mediadoras. Um dia, numa sessão de mediação que eu estava atuando, a gente precisou de um intérprete, porque as partes que nós atendemos eram surdas. Então, eu e a minha parceira mediadora que estávamos trabalhando na sessão, deu para a gente perceber que ficava complicado, porque a relação do mediador com as partes precisa ser uma relação direta, precisa ser um trabalho olho no olho, compreendendo, acolhendo, tudo que tem direito e as ferramentas que são necessárias para serem utilizadas na mediação. O que acontece quando tem um intérprete? É um terceiro atuando dentro da sessão. Então, o que aconteceu nessa sessão que deu para a gente perceber? A gente só falava e olhava para o intérprete passava, né, fazia a interpretação para as partes que só olhavam para ele também, não havia nenhum contato, nenhuma relação, e ao mesmo tempo a linguagem da mediação ela é específica, ela tem determinadas palavras, situações que são necessárias serem usadas e que o intérprete não conhecia, então não sabia nem como passar para o mediador. O intérprete se esforçou, a gente entende que é um trabalho muito bonito, muito bacana, não é desmerecendo de jeito nenhum, só que deu para sentir que ficava uma insegurança da parte das mediadoras, se o que a gente passava para o intérprete conseguia passar para as partes, e das partes a insegurança também, se o que eles estavam passando vinha adequadamente para a gente. Então, deu para entender que não era uma sessão de mediação, era uma conversa tentando uma negociação ali da melhor forma possível. Aí daí veio a ideia, eu fiquei pensando no assunto, falei, poxa, não funciona legal, por mais que o intérprete seja bacana, as partes se empenhem, os mediadores se empenhem, não é uma sessão de mediação, não dentro de uma sessão como ela deve ser adequadamente feita. E aí pensei e falei, poxa, por que a gente, no início eu pensei, por que não pega mediadores e coloca para estudar Libras e transformá-los em mediadores em Libras. E logo em seguida desistimos da ideia, que até conversei com a Mara, que a Mara, logo que eu pensei no projeto, já conversei com a Mara já abraçou o projeto, achou super bacana, falou, vamos desenvolver isso aqui melhor, vamos fazer disso aqui um projeto que vai dar certo, que funcione. Aí a gente conversando, a gente pensou, falei, Mara, Libras leva um tempão para aprender. Mediador é mais fácil de formar. Não que seja um trabalho fácil, mas a formação é mais fácil do que aprender uma língua nova, porque é uma língua nova. Então, em vez de levar mais 2, 3 anos fazendo mediadores aprenderem Libras, a gente pensou no inverso, pegar os intérpretes que estão adequados dentro das normas exigidas, que têm faculdade, formação, alguma faculdade, e transformá-los em mediadores. E aí a gente invertendo o papel, o intérprete continua trabalhando nas sessões de mediação, só que agora diretamente com as partes, acolhendo as partes adequadamente como deve ser acolhido, olho no olho, contato correto, a linguagem correta. E a partir disso, a gente abraçou junto com o Fórum de Santana, com a Daniela, que é a chefe do Sejusc do Fórum de Santana, que deu todo o apoio, falou que nos apoia em todos os sentidos, para que a gente possa fazer os estágios,
dos intérpretes e dos mediadores, para que a gente possa formar salas de mediação que atendam a esse público. E a gente também agora conta com outros fóruns também que vieram e abraçaram, tipo Butantã, Pinheiros, Jabaquara e outros mais que estão super interessados que isso dê certo, que isso funcione. E daí surgiu o curso está rolando, bacana pra caramba, o pessoal está adorando, tanto os surdos quanto os intérpretes estão super dedicados, acho que vai ser uma formação bem bacana, é um novo caminho, é uma nova etapa tanto na vida deles como do judiciário e até mesmo do privado também, porque eles podem trabalhar como mediadores privados. Daí surgiu tudo isso. Tá certo, Débora. O curso terminou no dia 9, né, Sim. Mara? E vocês vão fazer outros cursos? Como é que foi assim a participação desse curso aqui na Assembleia? Vocês pretendem fazer outro aqui, outros em São Paulo? Como é que vocês... Olha, foi maravilhoso a parceria entre o IDEAL e o ILP e a LESP. Instituto do Legislativo Paulista, Sim, né? o ILP que abriu as portas pela segunda vez para o nosso instituto. Estivemos aqui em 2015. E foi muito boa essa parceria, porque eu vejo que a LESP, sendo a Casa do Povo, né, eu acho que a gente pode divulgar esse projeto através aqui do programa, para que todos os municípios tenham a noção da magnitude e da importância de se formar esses conciliadores e mediadores em Libras através desse curso, dessa parceria que foi aberta para nós. E pretendemos, temos vários convites, pretendemos estar em outros âmbitos e instituições, mas, na verdade, esse projeto nosso é um projeto que teve um reconhecimento em 2016, através do Prêmio Inovare. Nós participamos e tivemos nossa prática... Que é um prêmio super importante no Brasil. Tivemos nossa prática selecionada, mas não foi a ganhadora no ano. Mas só de ter sido selecionado já é um prêmio, tivemos, né? o gestor, né, o consultor do Prêmio Inovare conosco, ele gostou muito da ideia, da iniciativa. Também lançamos na Universidade Americana DeVry em 2017. Então, a gente vem trabalhando para divulgar e também para cumprir a resolução 230 do CNJ, que determina que todos os órgãos públicos do Judiciário, Executivo e Legislativo mantenham 5% de funcionários ou equiparados fluentes em Libras. Ou seja, o de Judiciário, ele tem a obrigação de formar esses intérpretes de Libras ou mesmo surdos, para que eles possam estar atendendo essa exigência da Lei Brasileira de Inclusão, que é orientada por essa resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que vem a assegurar ela tem o objetivo de assegurar o cumprimento do exercício dos direitos e liberdades fundamentais para incluir os surdos, né? A lei, ela trata da inclusão social e da cidadania, resguardando e garantindo os mesmos tratamentos que se dá ao cidadão comum, à comunidade surda, né? Professora Vera, a senhora que é especialista aí, né, em comunicação, linguagem, qual que é a importância da gente estar divulgando e ampliando o acesso, né, dos surdos a outros setores? A gente está divulgando essa linguagem na justiça, nas igrejas, de uma maneira geral. Sim, mesmo porque a comunicação, ela não é isolada, né? A comunicação é vista, atrelada ou relacionada com o processo social e o processo cultural. E o objetivo da mediação, e mais ainda a inclusão, quer dizer, não é só incluir o surdo na sociedade, mas também culturalmente, porque é através da linguagem, né, como ele se comunica, e eu acho que o objetivo dele é a solução de conflitos para os surdos, e a Débora colocou bem a questão da tradução e interpretação. Então, eles estando preparados na construção de um diálogo para a paz, eu creio que isso se expande não só para os surdos, é uma inclusão que eu acho que hoje é do ser humano,
que o ser humano está precisando realmente construir, né? Aprender um diálogo de pacificação. E o curso que eu sou docente, a disciplina que eu dou, temos várias disciplinas, e a comunicação e mediação, ela é importante no sentido que ela é a base do diálogo, né? Os tipos de comunicação, a Libras é uma língua, né? A língua de sinais brasileira. Nós temos o Instituto Derdic, que se dedica a isso, né? E também colaborou e quer o nosso curso ali juntamente com eles no futuro. Então, eu realmente sou uma apaixonada pela comunicação, mas ainda pela mediação, porque no mundo globalizado, no mundo em que vivemos um processo social e cultural diversificado e complexo, nada como a inclusão. E a comunicação, nesse sentido, é muito importante, e o tipo de linguagem que se usa em qualquer troca ou partilha. Tá certo. Jemima, você também faz um trabalho com instituições religiosas, né? Como que é feito esse trabalho? Sim, eu faço muitas visitas e vejo esses trabalhos das necessidades especiais, principalmente na comunidade surda, porque o que é a mediação? A mediação é uma cultura da paz, né? E hoje as pessoas precisam muito aprender a dialogar. E com esse projeto, eu acredito que nós precisamos muito compartilhar mais e mais, não somente nas instituições religiosas, mas no terceiro setor, onde vem as filantropias, empresas já compartilhando realmente essa cultura da paz. Gente, como é que é esse processo assim, de mediação de conflito? Quais são as dificuldades? Quais são os resultados satisfatórios que vocês alcançam? Como é que funciona esse projeto assim? Olha, posso dizer que em relação a questões de família funciona muito bem, é gratificante. A gente trabalha no fórum, a gente atende a vários casos de família, de separação, com filhos menores, e os resultados têm sido muito positivos, não só nos acordos, que realmente estão acontecendo muitos acordos, mas no detalhe da gente observar como as pessoas chegam, como as famílias chegam fechadas, um não querendo ter contato com o outro, com a comunicação realmente muito restrita, e como saem, às vezes mesmo sem um acordo, com uma fala mais positiva, com um olhar pela família mais positivo, pelos filhos mais positivo, acreditando que uma comunicação saudável é muito melhor do que uma briga. E mesmo porque a mediação, ela dá conta da lide sociológica, relacional. E o processo judicial, ele só cuida da questão jurídica, da lide jurídica, né? Ele não resolve a questão relacional. Então, com isso, a mediação, ela traz essa vantagem do restauro da comunicação entre as pessoas, né? Como a Débora falou, às vezes não sai o acordo, mas eles nunca saem como eles entraram, eles saem melhores, porque eu acho que tem esse viés educativo, né? Na mediação, então, e transformador também. Então, as pessoas, elas saem melhores do que entraram. Então, eu acho que ela tem esse viés do restauro, né, das relações. Como é que é o trabalho de vocês? Assim? A senhora trabalha no Fórum de Sim, Santana, de né? Santana, né? Fazemos parte, às vezes, de até mais de uma equipe, e vai existir o campo mediador, né? É um ambiente neutro, descontraído, como estamos aqui, porque o objetivo é fazer com que as partes falem, né? Construam esse diálogo. E é uma escutativa, nós aqui temos a escutativa, a imparcialidade, né, que vai existir, todo um sigilo. E o que a gente nota, né, no progredir das sessões que vão sendo realizadas, é um momento de reflexão. E quando a gente percebe que ali eles começam a construir um diálogo que talvez nem na vara da família, colocando para vocês, que é uma vara em que chega uma época, ambos não têm um diálogo, né, produtivo que constrói, mesmo em relação com os filhos. Então eu coloco de suma importância
as partes estarem ali com respeito, criando nova confiança um no outro, né? É refazer mesmo o contrato. Refazendo, não, para chegar no acordo do ganha-ganha. Eles percebem que ali, não é chegar a um acordo em que não determinado só pelo jurídico, mas por eles mesmos. Eles chegam a esse bom senso, eles vão chegar a um bom senso. E gente, muitas vezes essas pessoas não têm diálogo a vida inteira com as suas famílias, né, não têm suas demandas atendidas, e a partir dali muda esse processo? Eu acredito que sim, porque, veja, se eles não conseguiram resolver fora, ali um ambiente, como a Vera falou, seguro, um âmbito seguro, onde eles podem ter o protagonismo, ou seja, a gente desloca a competência para que eles construam juntos a solução. Então, se eles construírem uma solução que seja boa para ambos, porque na mediação não tem um que ganha e um que perde, o autor e o réu. Ali, como a Vera colocou muito bem, tem o ganha-ganha, né? Ambos ganham porque eles conseguem conversar, restaurar a comunicação e construir um acordo, né? Que realmente muito melhor do que um terceiro decidindo a vida deles, que é o juiz, né? No modelo adversarial, né? Que hoje ele está ultrapassado, né? Porém, essa cultura do modelo adversarial, do processo judicial, ele está muito arraigada ainda no país. Porém, a gente tem que contribuir para uma cultura de paz, de pacificação social, e não uma cultura de sentença, né? Que eu acho que é desgastante para todos os envolvidos, né? E não resolve. Eu tô vendo vocês falarem e tá me vindo assim um questionamento, que existe muito preconceito contra a pessoa com surdez hoje em dia, e isso acaba levando à judicialização dos casos, assim. Isso tem relação isso que eu estou falando, assim? Sabe que é até um pouco ao contrário. Não existe um campo muito grande receptivo para os surdos no judiciário. Sim. É isso que a gente quer que aconteça, que se amplie. Os surdos poderiam procurar, porque as questões pessoais deles são iguais às nossas. Questões de famílias, na área civil, seja qual for a questão, são questões do dia a dia, questões normais que acontecem com todo mundo. E eles têm pouco acesso ao judiciário pela falta de amparo, realmente, de um resgate deles nesse sentido. Agora a gente torce, muito pelo contrário, que eles estejam abertos a... Não existe esse preconceito. Mas o que eu falo preconceito vocês estão falando de questões de família, né? E muitas questões vão para o judiciário. Será que não iriam para não é preconceito do judiciário com a pessoa com surdez, mas assim, a questão da família mesmo, assim. Se houvesse essa mediação, num primeiro momento, dentro da família, né? Se houvesse, eu sei que é complicado, é difícil, de uma maneira geral, mas se houvesse isso, esse processo evitaria de chegar à justiça. Se a gente tivesse um trabalho na sociedade é isso que eu queria entender, a relação do preconceito com a judicialização de uma determinada demanda, de um determinado processo. Você traz que se as famílias não tivessem tanto preconceitos, mesmo dentro delas, em relação aos próprios surdos, à sociedade em si, de uma maneira geral, teria menos processos. Olha, eu acho que isso não inclui só os surdos, isso é geral, isso é geral, isso é para todos. Se todo mundo conseguisse ter uma comunicação mais positiva, entendesse melhor a linguagem da pacificação e entendesse melhor como funciona uma mediação, não se chegaria ao judiciário. As questões todas seriam resolvidas da porta para fora do judiciário. Ainda existe uma necessidade muito grande das pessoas de procurarem o amparo do judiciário. Então, acho que não existe essa discriminação direta ao surdo. Ela é geral. E mesmo porque, Débora, porque o conflito é inerente à vida do ser humano. Todos nós, no dia a dia, temos um conflito. Agora, a forma como resolvê-lo é que faz a diferença. A mediação, ela é um instituto essencialmente privado. Ela chegou pela via do judiciário para ganhar credibilidade. Mas nos Estados Unidos, a mediação ela é totalmente separada do judiciário.
as pessoas vão pouco para o judiciário, elas resolvem na mediação. A mediação lá é um sucesso nos Estados Unidos. Tanto é que ela surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Evita milhões de processos na justiça americana, né? Isso. Agora, eu queria entender essa questão da mediação, né, dentro, por exemplo, de instituições religiosas. Como é que é esse tratamento, essa tratativa hoje dentro das instituições? Assim, as pessoas estão abertas, a pessoa com algum tipo de deficiência, especialmente a pessoa com surdez. Como é que funciona isso hoje? Como é que está a mediação dentro do âmbito de instituições religiosas? Pronto. Esse projeto, inclusive, ele está abrindo portas para que essa comunidade, hoje nós estamos trabalhando com a comunidade surda, elas possam ter acesso a essa comunicação. Porque o que acontece? Eles não estavam sendo vistos. E nas instituições, principalmente religiosas, existe um grande trabalho com surdos. Muitas igrejas, por causa da interpretação, eles ficam sendo ali totalmente fora da mediação. O que é a mediação? Que seria o quê? A parte do diálogo, de inclusão na sociedade. Então, onde nós estamos vendo um grande nicho de trabalhar para levar essa cultura para eles, onde eles vão ser inclusos dentro da situação de conflito, resoluções de conflitos. Como que é feito esse trabalho, assim? De uma maneira geral. De uma maneira, geralmente, hoje a gente tem estado assim, todas as igrejas, eles sempre têm uma área social. E essa área social, a gente entra em contato, levando a eles uma mediação para que possa ser atendido e mostrar o primeiro acolhimento, o que nós podemos ajudá-los e introduzi-los a esse projeto, que inclusive hoje está sendo o primeiro dentro do Brasil, na mediação com essa interpretação de Libras. Importante que isso eles possam ver, que eles foram vistos. E dessa forma, nessa linguagem, vamos fazer esse diferencial. Embora esse projeto ele está sendo pioneiro, né, com essa interpretação na mediação, mas já está tendo uma grande repercussão, porque como a Mária mesmo comentou, muitas pessoas estão abraçando esse projeto pela necessidade já direta dos conflitos, para que o judiciário não leve dessa forma que brigou, não, trabalhar na prevenção e uma nova forma de tratar os seus conflitos. Professora Vera, a Jemima está falando sobre visibilidade e invisibilidade, né? E esse é um tema muito da moda hoje em dia, as pessoas estão lutando pela visibilidade, está se falando muito em invisibilidade social, né? A pessoa com surdez, ela ainda é invisível aos olhos da sociedade? E como, se sim ou não, e o que pode ser trabalhado nesse setor? Olha, Luciana, a questão da visibilidade ou invisibilidade realmente eu diria que é quase que um sentido de uma nova era, né? Em que hoje temos as mídias digitais e de uma comunicação instantânea, imediata e muito rápida. Que é a mediatização da sociedade, que é a mediatização. Então, aí entra mais ainda, eu acho que a importância da mediação, é por isso que ela surge até complementando o que a Débora disse na sua pergunta, se a família aceita o surdo, da onde começa a dificuldade dele se comunicar. Então, eu creio que no curso que estamos dando para os surdos, eles têm não só a disciplina da comunicação, que vai abarcar as barreiras de comunicação, ele vai entender melhor o processo dele humano, como um agente que precisa se comunicar, como ele vai se comunicar, este como que é o difícil. É neste como, com que linguagem, é uma língua diferenciada, que ele vai ter que aprender, mas ele, fazendo um curso de mediação, nós vamos nos auto-aprimorando. E vamos, como comunicadores e na construção social e cultural, porque nós lidamos com divergências, então o ser humano hoje, não só o surdo,
Todos nós temos que aprender a lidar com as diferenças, que é o difícil. Então, ele mesmo se coloca de uma maneira mais positiva na sociedade, como mediador. Então, é um crescimento muito grande. Quem faz um curso de mediação, cresce bastante na sua visão de mundo, na sua interpretação, no respeito ao outro, nas diferenças, porque com a globalização a diversidade é imensa, não é? Então, se comunicar muito rápido também não permite com que eu conheça o outro, com que eu tenha uma comunicação mais afetiva, mais amorosa. Então é isso que a gente nota. Então ele, como surdo, ele vai saber se comunicar melhor na família, aonde ele frequenta, na sociedade. É um crescer em conjunto. É um crescer em conjunto da sociedade como um todo. Gente, e a família também acaba se envolvendo, né? Como trazer a família para esse processo todo? Imagino que na justiça, enfim, pelo fato de ter um juiz ali, né? Isso tudo vem muito à tona e tal. Mas como trazer, né, a família para abraçar a pessoa com surdez, de uma maneira geral, a pessoa com algum tipo de deficiência? Olha, ainda é difícil, não é fácil, o preconceito existe, não só para surdez, para vários tipos de situações. Mas aos poucos a gente espera que conforme vai evoluindo, né, a gente vai melhorando como ser humano, isso vai mudando. Mas ainda é difícil. Só que trazer a família, por exemplo, esses surdos que fizeram o curso de mediação, eles aprenderam, como a Vera trouxe, para a própria vida deles. Eles vão falar diferente agora, eles vão ter uma postura diferente perante a família, eles mesmos resgatam a família. E acabam sendo multiplicadores também? Multiplicadores, com certeza, porque as famílias vão aprender e vão passar para os vizinhos, para os colegas. A mediação não é só para a família. A mediação, às vezes a gente entra umas pessoas para fazerem a mediação com a gente, eles compartilham isso, eles multiplicam isso com os vizinhos, com o pessoal do trabalho, o pessoal da escola. É multiplicador realmente, então é passo a passo. É passo a passo, cada um fazendo a sua parte, mesmo naturalmente. Não é que agora eu vou ser assim, não. A pessoa se transforma, o outro começa a ver que tem uma linguagem diferente, aprende com ele essa linguagem, vai também tendo as suas transformações, isso vai passando de pessoa a pessoa. Isso ajuda a resgatar famílias. Muitas famílias, não só de surdos, são resgatadas por causa dessa situação, dessa nova linguagem, com certeza. E como que as pessoas, de uma maneira geral, podem acessar vocês, né? Como é que alguém que queira fazer um curso na sua comunidade, na sua cidade, a TV Alesp pega no estado de São Paulo inteiro. Então, alguém lá no interior que queira trazer o assunto. Como é que as pessoas entram em contato com vocês? Olha, Luciano, antes mesmo de passar os contatos, eu gostaria de ressaltar que esse projeto, ele também tem a parte 2, que ele cria um novo mercado de trabalho para a comunidade surda. Ou seja, esse mediador, o intérprete, ele não precisa trabalhar só dentro do judiciário. Ou seja, ele pode trabalhar em instituições, entidades financeiras, em qualquer âmbito, ele pode ser um mediador da comunidade surda. Então, existe uma nova profissão, esse curso é profissionalizante, ele cria uma nova profissão para os surdos. Então, além de a gente procurar melhorar o trabalho, os serviços oferecidos pelo judiciário, né, ao jurisdicionado, a gente também está propiciando para o surdo ele se formar em uma nova profissão e abre um mercado novo para eles. Como que está esse mercado hoje? Olha, hoje nós somos pioneiras no Brasil, não existe essa profissão de mediador para a comunidade surda, não existe a Câmara Privada. A nossa Câmara está inaugurando um trabalho inédito no Brasil, que é a Câmara de Mediação para a Comunidade Surda. Então, é um trabalho novo, né? Pioneiro no Brasil, na América Latina e talvez Estados Unidos, no mundo, né? Esse projeto ele vem para inovar e para incluir e para trazer cidadania para a comunidade surda. Nosso site, nós temos os nossos
sites é www.idealmediação.com.br. Ideal com dois As e dois Ls. Dois Ls, tá? Então, repetindo, www.idealmediação.com.br. E eu acho que assim, é um trabalho que nós estamos tendo um retorno, reconhecimento, então somos o único instituto, então não é difícil nos identificar, né? E a tendência é que o trabalho de vocês extrapole o próprio instituto e outras pessoas trabalhem isso dentro da sociedade. Já temos entidades querendo abraçar o nosso projeto, tanto do âmbito público quanto do âmbito privado, né? Instituições, empresas. Eu acho que assim, nós estamos dando um passinho de cada vez, nós estamos há 3 anos nesse projeto, né? E esperamos que ele possa estar contribuindo, né, para a comunidade surda, que é o nosso maior interesse. Vocês, então, por enquanto, são a única empresa do Brasil que está fazendo que isso. Oferece esse trabalho. Se alguém se interessar, eu quero fazer esse trabalho também, eu quero fundar uma ONG na minha cidade, vocês oferecem esse treinamento? Né? Parcerias, de uma maneira geral? Sim, nos procurem. Nós queremos crescer, nós não queremos ficar fechados num bolinho pequeno. A gente quer que se expanda, que cresça, que abrace todo o Brasil, que os surdos sejam acolhidos corretamente em todos os estados do Brasil, não apenas em São Paulo. E temos assim, agora a gente tem uma preparação toda já montada, a gente tem toda como explicar, né? A estrutura, tem a estrutura. É claro que se nos procurarem, nós queremos montar parcerias, nós queremos que o filho cresça, né? Que siga com as próprias pernas. Jemima, está sendo feito trabalho em instituições religiosas, né, e tal. Vocês acham que, de uma maneira geral, isso pode ser aplicado no primeiro momento para a pessoa com surdez, mas isso também pode ser ampliado, né, para outras instituições, não só igrejas, de uma maneira geral, outros setores da sociedade? Sim, totalmente. Que, inclusive, também o que nós temos visto, muitas empresas, elas têm problemas internos, com muito conflitos dos funcionários e tal, e a inclusão social, eles não sabem como fazer essa adaptação. E a maior importância seria o quê? A comunicação, a restauração da comunicação. E nós temos visto o tempo todo a necessidade das técnicas de mediação serem inclusas nessa necessidade especial. Gente, eu queria agradecer muito o papo aqui com vocês, parabenizar vocês pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. O programa Terceiro Setor de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp, no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!